Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente vai ver um assunto novo, tá? Vai dar continuidade aos conteúdos de matemática. A gente já viu equação, tá? A gente já viu quase que não saia. A gente já viu equação, já viu probleminhas de matemática envolvendo equação. E hoje a gente vai ver desigualdade. Por que vamos estudar desigualdade? Porque desigualdade dá o pontapé inicial para a gente estudar inequação, tá? Do primeiro grau. E inequação é uma desigualdade, tá bom? Então, por isso a gente tem que aprender um pouquinho sobre desigualdade antes de estudar a inequação, beleza? Se você está com dificuldade em equação do primeiro grau, não fique nessa aula, volte e assista as aulas anteriores, depois vem aqui e assista essa daqui. Não adianta você querer, não vou assistir mais não, vou continuar, você só vai se prejudicar, tá bom? Um assunto precisa do outro, então é interessante que você assista as aulas anteriores e se tiver dúvida ainda, permanecer com dúvida, pergunta que eu vou fazer questão de lhe ajudar, tá certo? Então vamos continuar? Vamos lá, gente, a aula de hoje vai ser sobre desigualdade, turma 7º ano, professora Cátia Rodrigues. Então aí a gente está vendo, para iniciar, dois semáforos. Um que está mostrando que um veículo, né, passou com a velocidade 31 km por hora numa avenida em que a velocidade máxima que pode se alcançar é 50 km por hora, até máxima permitida. E a outra mostrou que um veículo passou a 16 km por hora numa avenida que a velocidade máxima permitida é 40 km por hora. Então, o que isso pode dizer? A gente pode começar a primeira coisa que a gente vai reparar é que um valor não é igual ao outro. Ou seja, o valor, a velocidade que o veículo alcançou não é igual à velocidade máxima permitida em nenhum dos dois casos, tá? Elas já são diferentes daí. E outra coisa que a gente pode observar é que eu posso comparar, dizer que uma é maior que a outra. Então, vamos ver aqui. Nesse primeiro caso, eu vou dizer que 31 é menor que 50, tá? Por que 31 é menor que 50? Porque 31 é um valor menor que 50, né? E aí, 31 é a velocidade que o carro passou e 50 km por hora é a velocidade máxima permitida. E no segundo caso, eu vou dizer que 16 é menor que 40. Isso quer dizer que o carro aí também, o veículo, no caso, também passou com a velocidade menor do que a permitida. Isso para a gente é uma desigualdade. Então, desigualdade é esse tipo de comparação, gente. É a gente dizer se um valor é maior ou menor que o outro ou diferente do outro, tá? Se são diferentes entre si. Isso é diferente da igualdade, tá? É diferente da equação, tá? Por quê? Porque a igualdade, numa caso uma equação, igualdade fim, uma igualdade diz que um valor é igual ao outro. A desigualdade não, a desigualdade compara esses valores, vendo qual é o maior, qual é o menor e se eles são diferentes. Por isso que apresenta esse nome de desigualdade, ok? Então, para ter desigualdade, ela tem que apresentar um desses sinais, tá? Maior que, menor que, maior que ou igual, menor que ou igual ou diferente. Então, assim, ela é muito parecida, tá, com a igualdade, lá com a maneira como se expressa uma igualdade, só que no lugar do sinal de igual, eu vou ter o sinal de maior que ou menor que, maior que ou igual, menor que ou igual, diferente, tá? Não é uma desigualdade, ela não diz que um valor é simplesmente igual ao outro, não. Ela diz que ele é maior ou igual, menor ou igual, tá? Simplesmente só maior, simplesmente só menor ou diferente do outro. Ela faz esse tipo de comparação. Uma desigualdade também apresenta aqui, ó, dois membros, tá? O primeiro membro, que nesse caso aí está representado pelo 16, e o segundo membro, que está representado pelo 40. Então, a desigualdade apresenta dois membros, o primeiro e o segundo, certo? Lembrando que para ser desigualdade tem que ter esse sinalzinho aí, ó, de maior que ou menor que, maior que ou igual, menor que ou igual ou diferente, tá bom? Bom, vamos lá. A desigualdade apresenta princípios, tá? Princípio da equivalência da desigualdade. Esses princípios só atendem a desigualdades que apresentam sinais de menor que, maior que, menor que ou igual, maior que ou igual. Ou seja, eles não atendem às desigualdades que apresentam sinal de diferente, tá? Só as que apresentam sinais de maior ou menor, maior que ou igual, menor que ou igual, ok? Então, vamos lá. O primeiro princípio é o princípio aditivo. Ele tem para a gente aqui
alguns passos, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro ponto do princípio aditivo é quando eu adiciono um número positivo aos dois membros. Então, eu já sei que a desigualdade apresenta dois membros, mas o que acontece? Se eu somar, né, se eu adicionar, vamos dizer assim, um valor igual, né, o mesmo valor nos dois membros, tá? Esse valor tem que ser igual. Então, eu pego aqui, ó, vou somar mais 5 nos dois casos. Então, menos 5 mais 5, maior que menos 10 mais 5. Menos 5 mais 5 vai ser 0, porque se não é diferente eu vou subtrair, maior que menos 5. Beleza? A primeira coisa que eu posso reparar aí é que os sentidos não mudam. Como assim o sentido não muda? A desigualdade vai mudar, porque os valores são diferentes da última para a primeira, mas o sentido não. O sentido é esse sinal de maior que está aí, tá? Ele continua sendo maior que. Se ele mudasse para menor que, eu diria que o sentido mudou. Mas se não mudar esse sinal de maior para menor, de menor para maior, significa dizer que o sentido não mudou. O que está mudando aí é só a minha desigualdade, tá? Minha desigualdade que é diferente. Então, em cima eu tenho menos 5 maior que menos 10, embaixo eu tenho o último, no caso, 0 maior que menos 5. Então, eu tenho aí duas desigualdades diferentes. Porém, o sentido permanece igual. Os dois continuam sendo maior que, tá? Não mudou. E agora, se eu adicionar um número negativo aos dois membros, então eu tenho aqui uma segunda desigualdade. E aí agora eu vou somar, né? Vou adicionar um valor negativo. Então, menos 15 menos 5, menos 10 menos 5. Lembrando que esse valor tem que ser igual. Então, aqui, ó, menos 15 menos 5 menor que menos 10 menos 5. Menos 15 menos 5, soma, repete sinal, fica menos 20, é menor que menos 15, é sim. Ou seja, é a mesma coisa do primeiro caso. A desigualdade é diferente, porque os valores são diferentes. Um é menos 15, menor que menos 10. A outra é menos 20, menor que menos 15. Mas o sentido permanece o mesmo, porque o sinal de menor que permaneceu. Ele não se transformou em maior que. Beleza? E no último caso, se eu adicionar zero aos dois membros, o que acontece? Aqui eu tenho, ó, 0,3 maior que menos 10. Se eu adicionar zero a isso aí, tá? Somando zero aos dois valores, aos dois membros, eu vou permanecer com a mesma desigualdade. Então, a desigualdade permanece a mesma, ela não muda. Tá? Então, ela nem muda o sentido e nem muda a desigualdade. O que eu posso concluir aí? Que nos três casos eu não tenho mudança de sentido. O sentido permanece o mesmo. E o que é mudar o sentido? É mudar esse sinal aí, ó, de maior que ou de menor que. É o de menor que, no final das contas, no resultado, se tornar maior que, e é o de maior que, no resultado, se tornar menor que. Se isso não acontece, ele não muda o sentido. Ele pode mudar a desigualdade, né, que é no caso de adicionar um número positivo ou negativo, que muda a desigualdade, mas não mudou o sentido. Ou ele pode permanecer com a mesma desigualdade, que é o caso de adicionar o zero. Ok? Tudo bem? Vamos ver agora o princípio da multiplicação. Então, o primeiro caso é multiplicar os dois membros por um número positivo. Então, eu tenho aqui uma desigualdade, menos 5 maior que menos 10, e vou multiplicar os dois por 5, porque eu estou multiplicando por um valor positivo. Tá? Multiplica e faz o jogo de sinal, eu vou ter aqui, ó, menos 25 maior que menos 50. Ok? O que eu posso observar aí? Ó? Olha aí, bem vermelhão esse círculo, que o sinal de maior que, né, o símbolo, né, no caso aí o sinal de maior que, não mudou. Isso quer dizer o quê? Que a desigualdade não é a mesma, porque os valores são diferentes. Em cima eu tenho menos 5 maior que menos 10, embaixo eu tenho menos 25 maior que menos 50. Porém, o sentido permanece o mesmo, porque o sinal de maior que não se tornou menor que. Então, se ele não se tornou menor que, o sentido permaneceu o mesmo. No segundo caso, o que vai acontecer agora se eu multiplicar os dois membros por um número negativo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 15 menor que menos 10. Se eu multiplicar por um número negativo, né, menos 15 vezes menos 5, menos 10 vezes menos 5, lembrando que esses valores devem ser iguais, não podem ser diferentes, eu vou ter, ó, 75 maior que 50. Repara aí agora, ó, o sentido mudou, tá? A desigualdade muda, porque os valores são diferentes, e o sentido também muda. Ou seja, lá em cima eu tenho, ó, menor que. Digo que menos 15 é menor que menos 10. Embaixo ele mudou, virou maior que. 75 é maior que 50. Então, presta atenção nisso aí, tá?
Quando estiver lá multiplicando a desigualdade, você tem que prestar atenção se o sentido da desigualdade vai permanecer o mesmo ou se vai modificar, ok? Nesse caso aí modificou, porque agora o valor, né, da direita é maior que o da esquerda. 75 é maior que 50. E no meu último caso, multiplicar os dois membros por zero. O que acontece se eu multiplicar por zero? 0,3 é maior que menos 1. Multiplicando isso por zero, eu vou dizer agora que zero é igual a zero. Porque multiplicar qualquer valor por zero vai dar zero. Então, isso quer dizer o quê? Que os dois membros vão se tornar iguais. Eu vou deixar de ter uma desigualdade e vou começar a ter uma igualdade. Então, quando eu multiplicar por zero, tá? A minha desigualdade deixa de ser desigualdade e passa a ser igualdade. Beleza? Então, o que é que eu posso concluir disso? Eu posso concluir que, multiplicando, tá, uma desigualdade por números positivos, obteremos outra desigualdade do mesmo sentido, tá? Multiplicando uma desigualdade por número negativo, obteremos outra desigualdade de sentido contrário. E multiplicando por zero, obteremos uma igualdade. E foi isso, minha gente. Muito obrigada, tá, pelo carinho, pela atenção. Espero que todos tenham entendido. É bem simples esse assunto. E vamos exercitar. Vai ter atividade lá para vocês fazerem. Eu espero que vocês façam realmente e tirem as dúvidas quando surgirem, tá bom? Cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau!